Boa noite, estamos ao vivo, transmitindo uma live pelo YouTube, também pelo Instagram e pelo Facebook. Hoje é feriado, 7 de setembro, um dia de muito patriotismo e vamos fazer a nossa live mesmo sendo feriado. Porque toda quarta-feira eu tenho um compromisso com vocês sobre o mosaico moderno. Então eu quero dizer que todas são muito bem-vindas a mais uma live. Seja feliz fazendo mosaico moderno. Quero dar boas-vindas para você, Marlene, que acabou de entrar no Instagram. Muito bom tê-la aqui participando com a gente. Isa, que acabou de chegar também. Boa noite. Eu fico muito feliz por vocês estarem sempre atentas e participando ativamente das nossas lives. Porque nos nossos encontros eu mostro para você que gosta de artesanatos artísticos, as peças lindas e originais que nós conseguimos fazer em mosaico moderno. Você já pensou em aprender as técnicas do mosaico moderno, iniciar um hobby para deixar os seus dias ainda mais incríveis? Esta é a nossa proposta, fazer você se apaixonar pelo mosaico moderno e ter momentos gratificantes criando, fazendo mosaico. Então fique na live com a gente até o fim e você verá que isso é possível para você, mulher, que já é artesã ou não. Aqui, o mosaico moderno é para todas as mulheres que se encantam quando veem um trabalho artístico. Eu sou Denise Mosaicos e o tema que eu escolhi para hoje é fazer mosaicos com azulejos, tá? Então, por quê? Com azulejos coloridos e estampados, nós podemos fazer lindas peças para decorar a nossa casa. Nós podemos repaginar nosso ambiente, deixando-o mais moderno e atraente, pois nós temos uma variedade muito grande de materiais atualmente que facilitam a nossa criatividade. Na última live, nós conversamos sobre 6 tipos de pastilha. Eu mostrei como cortá-las e para usá-las nos nossos mosaicos. Nós temos uma infinidade de modelos em lojas de materiais de construção, em lojas especializadas. Mas eu escolhi e mostrei para vocês na live do último sábado apenas 6 modelos. E eu expliquei uma forma eficiente de cortá-las. Então, nós falamos sobre pastilhas 2x2, a lisa e a pigmentada. Falamos da pastilha cristal, pastilhas de porcelana e a pastilha drops. Então, a live ficou gravada. Obrigada, Maria Lúcia. Minha voz tá bem melhor. De vez em quando dá uma falhada, mas eu já tô conseguindo falar melhor. Então, eu mostrei essa live, dei algumas dicas de como cortar as pastilhas cristal. Então, se você perdeu a live, você ainda poderá assistir em qualquer dos meus canais. Pode assistir pelo YouTube, pelo Instagram ou mesmo pelo Facebook. Eu mostrei uma bandeja que eu fiz em estilo geométrico com a pastilha Drops. Cadê a minha bandeja? Aqui, ó. Então, na última live, eu mostrei para vocês essa daqui, que olhando assim de longe até parece azulejo, por causa do brilho, da uniformidade. Mas isso aqui são pastilhas Drops que você encontra em lojas. E eu dei um efeito geométrico bem simples, brincando com as cores, certo? Eu poderia ter usado as cores da bandeira nacional, porque nós estamos na Semana da Pátria, mas eu não tive essa ideia. Então eu fiz um bem colorido, de
Devia ter trocado o vermelho pelo verde, né? Daí daria certo, ó. Amarelo, azul, azul escuro, mas tá valendo. Então, essa foi uma ideia que eu dei simples para vocês usando pastilhas, tá? E como eu disse, nós já estamos no mês de setembro, 7 de setembro hoje, e eu não sei vocês, mas eu tenho ouvido muito coisas do tipo, nossa, parece que o tempo está passando muito mais depressa. Eleições e Natal, num piscar de olhos, exatamente. A eleição já está batendo na porta e se você piscar o olho de novo, já chegou o Natal. E eu não sei se aconteceu com vocês, mas depois dos meus 50 anos, parece que o tempo começou a viajar à velocidade da luz, muito rápido, muito, muito rápido. Quando eu tinha 15 anos, o tempo parecia que andava a passos de tartaruga, né? Eu me lembro quando eu fiz 15 anos que eu fiquei torcendo para chegar logo aos 18 anos, para poder tirar carta, entrar nos filmes proibidos para menores, que isso era rigoroso no nosso tempo, né? E era aquela sensação. E demorou muito para chegar aos 18 anos. E o engraçado é que já foi comprovado que a nossa sensibilidade ao tempo está relacionado, sabe com o quê? Com novas experiências e novas vivências. E os nossos dias atualmente se repetem muito. Mais um dia no escritório, mais uma manhã fazendo compras nos mesmos supermercados, mais uma série do Netflix. E nós não temos mais aquela emoção do primeiro dia na escola, a primeira férias com os amigos na praia, o primeiro dia no trabalho, né, no nosso primeiro trabalho, aquela emoção, o primeiro amor. E à medida que nós vamos envelhecemos, nós passamos por raras novas experiências, poucas primeiras vezes. Por isso que nós temos a sensação de que o tempo passa mais depressa. Porque quando nós estamos, por exemplo, viajando por lugares diferentes, conhecendo, são tantas experiências, são tantas coisas novas, que parece que um final de semana num lugar diferente se torna uma semana. E quando eu cheguei nos 60 anos, eu pensei, refleti um pouquinho, eu já vivi mais de 70% da minha vida, se nós considerarmos uma expectativa de vida de 85 anos. Então, 85 anos, eu cheguei a 60, eu já vivi 70% e eu me dei conta que se eu ficasse pensando que a minha vida estava acabando, eu poderia entrar num processo de depressão e não aproveitar esses 30%, eu já vivi 70%, mas ainda tem 30% ainda de tempo, e se eu não encontrasse alguma coisa dinâmica para ocupar o meu tempo, para viver intensamente esses 30%, eu acho que o tempo passaria ainda mais depressa, né? E tudo isso me fez pensar um pouquinho, né? Como que nós devemos viver os nossos dias e tirar o melhor proveito possível? Viver cada minuto como se fosse o único. Porque, de fato, é único mesmo. Esse minuto, esse momento que nós estamos aqui conversando, não volta. Não conseguimos voltar no tempo e fazer novamente alguma coisa. Então, eu refleti e eu queria que vocês refletissem também. Você já parou para pensar como tem gasto o seu tempo? Como você tem aproveitado o seu tempo com a família, fazendo coisas que te dê prazer? E eu escolhi um pensamento de um escritor francês do início do século XX,
Marcel Proust, que eu acho que ainda é muito válido atualmente. Ele diz o seguinte, que os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas não para um homem. Repetindo, os dias podem ser iguais para um relógio, mas não para um homem ou para uma mulher. Hoje, eu olho para minha casa assim toda decorada com peças lindas e originais que eu mesma fiz e eu tenho certeza de que depois dos 60 anos a minha vida tomou um rumo diferente, de prazer e realizações que eu recomendo a toda mulher inteligente, talentosa, do grupo das 50 mais, que é descobrir alguma coisa para vocês fazerem que te dê muito prazer. Então você não precisa esperar os 60 anos como eu. Eu disse que na minha história aconteceu aos 60 anos. O quanto antes você encontrar um hobby moderno para se dedicar, melhor e mais feliz será o seu dia, porque não tem nada melhor do que fazermos aquilo que nos dá prazer. E eu incentivo cada uma a procurar aquilo que dá prazer. Algumas sentem um prazer em cozinhar, fazer um bolo, já dá um prazer enorme. Eu gosto também de cozinhar, fazer coisas diferentes. Aliás, é a única tarefa do lar que eu gosto de fazer. E o mosaico moderno é para você, artesã, e também para as mulheres que, como eu, não tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades artísticas antes dos 60 anos. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu não desenvolvi essas habilidades manuais, artísticas, antes dos 60 anos. Eu só me dediquei à minha carreira profissional. Mas nas minhas lives eu tenho mostrado para vocês peças simples e até as mais complexas que nós podemos fazer com o mosaico moderno, para todas vocês entenderem que é um processo evolutivo. Então, como é para você sair do zero e chegar em quadros que eternizam um momento cheio de significado? Então, você pode fazer um trabalho simples e até trabalhos mais elaborados. Como que isso é possível? Você já se questionou como que você conseguiria eternizar as suas recordações? Porque as nossas recordações estão em fotografias, estão nas nossas lembranças, quando nós paramos, fechamos os olhos e lembramos de momentos vividos intensamente. E como trazer algo da nossa memória para o físico, para o visual? Vocês já pensaram nisso? Como que eu posso, com as minhas mãos, eternizar momentos vividos em viagens com a nossa família, amigos, tudo isso com as nossas próprias mãos? Eu descobri isso, que me deu muito prazer. Eu descobri que, aprendendo as técnicas do mosaico moderno, eu conseguiria fazer tudo isso, e tenho feito e tenho mostrado para vocês. E nós temos muitos materiais que a gente pode utilizar. Eu já falei na live passada sobre pastilhas. Hoje nós vamos falar sobre como criar quadros significativos, representando momentos e memórias, usando azulejos, tá? Então eu tenho aqui guardado aqui no meu ateliê alguns azulejos que eu compro quando eu encontro para uso futuro. Por exemplo, meu marido adora música, então eu encontrei alguns azulejos com temas de música para depois eu fazer alguma coisa, algum presente original para eles. Por exemplo, eu tenho esse, ó, aqui é um azulejo, tá? Esse daqui dos Beatles,
que é uma das capas de um dos discos famosos do Beatles. Eu tenho do Pink Floyd também, aquela banda do nosso tempo, que é a capa de um disco. Então, tenho o do Queen, que não poderia faltar, porque meu marido, como vocês sabem, eu já fiz um quadro do Queen para ele, que ele adora. Então, outro dia eu encontrei esses azulejos aqui, comprei, tá aqui, esperando uma oportunidade para usar a minha criatividade e fazer um presente original que fale com a pessoa. Então, o que eu gosto é justamente disso, é de conversar com a pessoa, estar presente, dar um presente que é presença para essa pessoa. A pessoa, quando vê alguma coisa que eu fiz pensando nela, aquele presente é a minha presença na casa dessa pessoa. Então, é uma brincadeira de dar um presente que representa a sua presença, para você ser sempre lembrada por essas pessoas. E o Mosaico Moderno tem me propiciado isso em muitas oportunidades e para as minhas alunas também, o que me deixa muito, muito feliz com essa chance que eu tenho de divulgar o Mosaico Moderno. Eu também costumo trazer azulejo de outros lugares que eu viajo. Eu estive em Portugal e eu trouxe vários exemplos de azulejos que eu ainda não usei, que eu vou usar, que são recordações de viagens. E eu sempre procuro trazer cores, o mesmo motivo, que são caravelas de Portugal, eu trago em um colorido e um tom de azul, que é a cor das coisas características lá, o azul e branco, que é o característico de Portugal. E o galinho, aqui eu trouxe também o galinho, que é o símbolo de Portugal. Então, só vendo esses azulejos, um azul e um colorido, já remete uma recordação de alguns momentos que eu vivi lá em Portugal. Então, é um mosaico, se eu faço um mosaico com esses azulejos aqui, cada vez que eu ver esse mosaico na minha parede, eu vou lembrar dessas viagens com a família, com famílias dos nossos antepassados. Ou aqui, por exemplo, eu acho que deve ter bastante pessoas que têm irmãos, filhos ou netos que moram em outros países, né? Coloca aqui embaixo nos comentários aonde que vocês têm parentes que moram, descendência, que vocês gostariam de fazer um mosaico moderno. Quem tem parente em Portugal, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, então é uma inspiração para fazer um mosaico com esses temas dos países aonde essas pessoas queridas estão morando longe da gente. A Maria Lúcia diz que tem parente na Alemanha, eu tenho minhas filhas também moram fora, e nós podemos pegar as azulejos nacionais mesmo, e da mesma cor, e combinar com outros, né? Fazendo uma composição, usando azulejos que eu trago de viagens. Por exemplo, eu fiz uma viagem com as minhas filhas para o Paraguai. E nós trouxemos alguns azulejos lindos e eu deixei guardado para um dia poder usar. E até que um dia chegou esse dia e eu fiz um porta-retrato em mosaico moderno. E eu dei de presente para Fernanda. Eu vou chamar a Fernanda, acho que ela está aqui, para ela mostrar para vocês. Ó, a partir de um azulejo, eu compus vários azulejos, esse aqui é um que eu tinha. Eu vou chamar a Fernanda para ela ver como que eu recortei, como que eu usei esses azulejos aqui para... A Fernanda tá aí para ela mostrar o retrato bem original que eu fiz para ela. Oi! Olá! Olha eu aqui de novo!
Eu tenho que usar e abusar das minhas filhas. A Flávia eu não abuso muito porque essa hora é madrugada lá na Estônia, não dá para ela participar. Mas a Fernanda está com 1 hora de fuso horário só da gente. Deixa eu E ver ela... se aqui fica melhor. Peraí. Porque aonde eu sempre fico, hoje eu não consigo. Deixa eu por aqui. Deixa eu ver se tá bom. Tá bom aqui? Tá ótimo. Bom, Aí tá calor, aqui tá frio, tá diferente a coisa. aqui tá muito calor. Mas O Wi-Fi da Fernanda tá dando algumas paradas. Fê, vamos aguardar um minutinho. oiê, desculpa, agora voltou, né? Voltou. Desculpa, eu tava falando que aqui tá super quente. E eu estava contando aqui que nós fizemos uma viagem para o Paraguai e nós trouxemos alguns azulejos. Uruguai. Uruguai, isso, eu errei. E até alguns azulejos foi você que comprou e acabou deixando aqui e eu fiz um porta-retratos para você. Tá fácil aí para mostrar, pessoal? Peguei aqui para mostrar. Eu lembro, mãe, que quando a gente comprou esse azulejo, o objetivo era colocar na minha cozinha. Não tinha mosaico ainda e a gente guardou, né? E daí, quando veio todo o mosaico, você falou, filha, posso usar para você? Eu falei, claro que pode. Ei, presta atenção, gente, que é muito especial esse presente. E é grande. É aqui. Então, ele é um porta-retrato. Tá vendo? Você quer ir falando ou eu mostro? Mostra, ó. Tá vendo? Essa florzinha, mostra aí a florzinha que eu cortei aqui, ó. Essa florzinha aqui desse azulejo, tá vendo? Sim, então esse azulejo aqui, ó, nesta casa servimos ao Senhor. E tem aqui embaixo, ó, o nascimento de Jesus. Tá falando aqui que a gente comprou em Colônia, no Uruguai. E daí, Denise Mosaicos fez isso. Ela fez a combinação com esses dois azulejos que a gente comprou no Uruguai com esse daqui, ó. Olha como ficou maravilhoso. E ele está esperando um momento especial, porque aqui vai ser uma foto minha com meu marido no batismo dele. Então, ó, por isso que ele ainda está sem foto aqui, mas é um porta-retrato que é muito especial para mim, e por isso que ele ainda está esperando o momento. Fala, mãe. Então, o que está escrito aí nesse azulejo de cima? Nesta casa servimos ao Senhor. E aqui o nascimento do Senhor. Exatamente. Então, é uma coisa que fala com a Fernanda de um modo especial. Tanto é que foi ela que comprou esses azulejos. Ela bem lembrou que estava guardado aqui quando ela foi embora morar em Nova York. Eu estava começando a fazer mosaico, ela deixou muita coisa aqui que não dava para levar tudo. E eu achei esses azulejos. Eu falei, posso usar? Ela pode. Aí Sim. com a criatividade que eu falo, que a gente olha, mistura os elementos, né? Eu cortei aqui, fiz a flor. Aqui, ó, eu tirei toda essa florzinha estava aqui, ó. Essas daqui? É a borda desse Ah, então azulejo esse beijo ainda tinha mais uma parte que você cortou. que eu cortei, que é, ó, você vê que tem a borda para não machucar. Olha aí, ó. É Tem a a... borda do azulejo, tá vendo? Sim, E eu falo sempre para usar a borda do azulejo na borda do trabalho. Então, eu recortei, eu tinha 2 ou mais azulejos aqui, sim, e eu peguei a borda e fiz a borda para dar o acabamento, né? sim, sim. Inclusive, esse porta-retrato aqui, ele está numa prateleira no nosso quarto que está com alguns presentes do nosso casamento. Eu ganhei 2 quadros personalizados de presentes do nosso casamento lá da Irlanda. Então, que está junto com esse, com as 2 pombinhas que estavam de enfeite no bolo.
Então, sim, todo esse mosaico, isso que você fez aqui, falou direto com o meu coração, com as coisas do meu casamento, estão todos na mesma prateleira. O presente personalizado, gente, quer da bolsa da Gucci? Vai da bolsa da Gucci, mas o presente personalizado toca o coração de um outro jeito, né? Não tem jeito, é muito especial. E quando a gente conhece a pessoa, sabe o que é importante para ela, nunca mais esquece. É o que você estava falando antes, né? Tem um pouquinho de você aqui comigo quando você fez isso. Exatamente. Então, obrigada, Fernanda, pela sua participação mais uma vez. Quiser falar um tchau pro pessoal, fique à Tchau, vontade. gente. Beijo. Beijo. Entrem no Mosaico Moderno, acompanhem Denise Mosaico, todas as lives, tudo que é possível fazer, que é maravilhoso. Quem vai fazer um print? Dá um sorriso, mãe. Alguém faz um print aí pra gente. E... Será que... Então tá, um beijo e muito obrigada pelo presente. Amei. Um beijo. Tchau. E ainda nessa ideia de azulejos e tudo mais, e outro dia eu estava passeando no lugar que eu mais gosto de passear, que é lojas de material de construção, né? Eu comprei um- duas peças para fazer um mosaico para a Fernanda, que eu não fiz ainda, e para o Justin, que é um azulejo com a placa de carro. Opa, esse é de Minnesota, é da Flávia. É o de Nova York, porque vocês sabem, ela mora em Nova York. Então, eu comprei essa placa aqui, que é em azulejo. Quando eu vi, eu falei, olha, o primeiro que eu vi foi Nova York. Falei, vou fazer alguma coisa para presentear o Justin com esse azulejo aqui, porque realmente é muito difícil dar presente para homem, né? E eu vi esse daqui, eu falei, acho que eu vou bolar alguma coisa, ou um porta-chaves, ou um porta-cartas, né? Alguma coisa com essa placa aqui de Nova York. E daí eu procurei, achei também um para Flávia. Eu não achei da Estônia, mas achei de Minnesota. Que Minnesota foi um lugar que marcou muito a vida da Flávia, pois ela fez um intercâmbio lá quando tinha 17 anos, um intercâmbio na adolescência, e ela fez muitos amigos nesse estado aqui de Minnesota, que é no norte dos Estados Unidos. Então, é um lugar que traz muitas recordações. Depois ela voltou para lá, fez faculdade em Minnesota. Então, é um lugar que enche de recordações na cabecinha da Flávia. Então, eu também vou fazer alguma coisa com, aqui está escrito, Explore Minnesota. 10.000 lagos. Realmente tem 10.000 lagos lá. É um lugar bem bonito. Pelas fotos, eu não fui conhecer Minnesota. Então, são coisas que quando eu estou passeando nas minhas... Não mais no shopping, agora o shopping para mim é loja de material de construção. Eu compro essas coisas que eu vejo diferente. Eu comprei também dois azulejos com temas de vinho, com a ideia de fazer uma tábua de frios. Esses dias gelados que tem tido aqui no Brasil, coisas que não é muito comum, mas olha que bonito que são. Old Wine, aqui uma vinícola bem bonita. Imagina você montar uma tábua, né? Ou duas tábuas para deixar no bar, no seu espaço gourmet. Então, é uma coisa que só você tem, porque você vai fazer. Posso fazer para dar de presente para alguém. A Graça disse que fez uma mesa com esses azulejos, legal. Então, tudo isso me dá muito prazer e a gente fica com muita criatividade.
quando vê essas peças que estão praticamente pronto lá na prateleira, né? Tem azulejos vintage com assunto de carro, música. A última vez que eu fui, eu trouxe esse pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Ele é menorzinho do que os outros que eu costumo fazer. Aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar. O porta-retrato que eu fiz pro meu marido, que gosta de carro antigo. Eu fiz esse daqui, ó. Meu marido curte esses carrões antigos e tal. E eu fiz aqui um porta-chaves para ele. E outro dia eu achei esses azulejos menorzinhos, olha. Ele é mais delicadinho. Também, ele é bem menor, olha. Se vocês verem, ele é bem menor que esse outro. Vai ficar uma coisa mais delicada. Mas é uma ideia simples, fácil para você fazer de presente. Aqui você pode pôr ele todo assim ou pode recortar, ó. Naquele exemplo lá, eu cortei. Então, eu tenho azulejos individuais aqui para... Olha, tem moto, carro, Califórnia. Então, são coisas que quando eu vejo, eu compro, tá? São ideias que quando eu tiver a oportunidade eu vou fazendo, porque são muitas coisas que eu quero fazer, eu não dou conta, né? Nós temos muitos sonhos, muitas coisas. Mas o dia que eu tenho uma brechinha, eu falei, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, rápida, e esses azulejos facilitam muito, né? Que temos também os famosos azulejos casquinha de ovo, que tem os lisos, os estampados. E o trabalho dessa semana, que eu vou mostrar para vocês, que eu falei que o assunto é azulejo, eu fiz com casquinha de ovo, eu vou mostrar para vocês o trabalho novo já já. Então, não sai da live, fica aí e vocês vão ver o trabalho novo. E o casquinha de ovo estampado, tem uma infinidade de opções, né? Que você pode fazer o porta-suculentas, uma coisa que deu bastante ibope quando eu fiz, olha. Fiz uma live, tá vendo? Isso daqui são azulejos. É uma peça só que eu cortei os azulejos e fiz esse porta-suculentas aqui, facinho, usando azulejo. Aqui é bem simples, eu posso pôr outros modelinhos. Aqui atrás tem um outro que eu fiz também, não é todo mundo que está dando para ver. E é muito fácil, porque tem muitos azulejos estampados, né? Olha essa mandala aqui que eu fiz uma estrela, usando alguma azulejos liso no laranja, e eu escolhi o azul que contrasta com o laranja para fazer as partes da estrela decorada. Então, é difícil? Aqui, esse não é difícil, porque são tudo cortes retos, é só uma questão de combinar os azulejos. Esse daqui é um azulejo pintado à mão, que eu comprei. Ele é manchado assim, porque eu não pinto azulejo, não tem forno para pintar azulejo. Então, ficou diferente. E eu falo sempre que a gente usa ainda combinando o estampado com o liso, como foi o caso. Vocês lembram dessa mandalinha aqui do símbolo da paz? Então, percebam, olha, eu escolhi um azulejo estampado, peguei uma cor que me remete à paz, né? O lilás. Poderia ter posto laranja, verde, mas eu escolhi o lilás por causa da mensagem que essa mandalinha transmite. Então, eu não quis pôr uma cor forte, então eu escolhi essa cor de lavanda aqui, que tinha bastante lavanda aqui nesse azulejo. E eu fiz esse quadrinho, essa mandalinha, com muita
facilidade, é uma tira reta. Só aqui que nós temos que fazer o andamento direitinho, os recortes, para não ficar aparecendo, né? Eu não gosto. Tem gente que gosta, mas eu não gosto daquele espaço que fica no efeito V. Então, aqui eu recortei direitinho e fez essa combinação. E eu coloquei uma pombinha aqui que não faz parte do símbolo, que esse símbolo é famoso, mas eu quis retratar com uma pombinha também. E tudo isso que eu fiz é diferente de pastilhas. Nós precisamos de ferramentas para cortar os azulejos e trabalhar. Mas eu decidi dividir essa live de azulejo em duas. Eu vou falar das ferramentas, mostrar as ferramentas de cortes de azulejo na próxima live, no sábado. Então, no sábado, nós temos uma continuação dessa live, nós vamos continuar falando de azulejos e tudo mais. E uma coisa muito polêmica entre os mosaicistas que fazem mosaicos com azulejos. Vocês sabem? A Ieda está me perguntando se são azulejos normais. Tá, pode usar azulejos normais, né, que são mais grossos, ou pode usar o casquinha de ovo, que é mais fácil, mais fino de trabalhar. Tá? Então, eu estava falando aqui que tem uma polêmica entre os mosaicistas que fazem mosaicos com azulejos. Quase todos usam azulejo, mas tem duas correntes muito fortes. Alguns mosaicistas preferem o trabalho mais rústico, que comprovam os cortes manuais e fazem toda a lapidação das peças com a própria torquês, tá? Um mosaicista que tem mais de 20 anos de experiência na área tem muita habilidade com a torquês. Então, consegue fazer lindas pétalas, ou no azulejo, ou mesmo em pastilhas de vidros que são mais duras, apenas com a torquês. Então, vai lapidando, vai formando as pétalas ou os trabalhos para compor o mosaico só usando a torquês. Esse time defende que o verdadeiro mosaico são esses que são feitos só com a torquês. E eles defendem essa ideia porque o pó gerado ao lixar, por exemplo, eles não lixam a peça. Tem muitos que não lixam a peça. O pó que forma é prejudicial à saúde dos nossos pulmões. O que é verdade. Tá? Eu não tenho como negar isso. Faz pó, sim. Eu não posso ignorar de jeito nenhum o cuidado que nós temos que ter com a nossa saúde. Mas eu não abro mão de ter um mosaico lindo e bem acabado de uma forma fácil e rápida. Porque se você lixa na mão, demora. Se você fica lapidando na torquês, também demora. Mas eu ensino essas técnicas de lapidação e como que as minhas alunas têm que se proteger desse pó e como lapidar essas peças com ferramentas modernas que nós encontramos no mercado nacional. Não é preciso gastar com ferramentas importadas, são todo material que existem aqui no Brasil. E eu percebi o quê? Que na minha jornada do mosaico moderno, quando eu estava aprendendo as técnicas de corte, eu tive também dificuldades. E muitas mulheres desistem do mosaico porque acham difícil e demorado modelar os azulejos na torquês, que realmente é difícil. E como eu falei, quem tem mais de 20 anos de experiência no mosaico moderno faz isso de uma forma muito simples. Mas quem está começando acha difícil, acha demorado e acaba não ficando satisfeita com o resultado. E muito acaba abandonando, se frustra, fala, mosaico não é para mim, não é a minha praia.
e acaba desistindo de fazer trabalhos, peças lindas com mosaico moderno, como essas que eu tenho feito. E eu confesso para vocês que eu também teria desistido se eu não tivesse aprendido a lapidar as minhas peças com esmeril ou com a microretífica. Quando eu aprendi a fazer essa lapidação, eu fiquei bem animada, porque as peças começaram a ficar lindas, de uma forma mais rápida, aqueles pequenos ajustes finos para o encaixe perfeito do desenho. Então, fica muito mais bonito, muito mais fácil de fazer usando essas ferramentas. Então, eu defendo a lapidação, mesmo que tendo pó se protegendo, e tem mosaicistas que defendem que não precisa lapidar, não precisa lixar, uma peça ou outra que lixa. São duas correntes. Eu gostaria que vocês que estão me assistindo me dissessem qual é a preferência de vocês. Vocês também são do time dos mosaicistas mais tradicionais, que preferem os mosaicos rústicos, feito tudo na turquês, ou vocês já estão aderindo à modernidade das ferramentas? Deixa os seus comentários aqui, que é muito interessante eu saber o que vocês preferem. A Isa falou que o esmeril é tudo de bom. Exatamente. E eu prego isso, eu estimulo, porque isso facilita eu fazer trabalhos que são a minha preferência, tá? Como, por exemplo, as Irmãs no Balanço. Tá? Eu sempre mostro esse quadro, que é o que eu gosto de fazer. Eu realmente prefiro trabalhos, como eu falei no início, que me remetem a alguma emoção, alguma recordação. Então, esse quadro aqui representa as minhas filhas no balanço. E eu não conseguiria fazer um acabamento nessa sainha aqui, com esses recortes na blusinha, sem uma lapidação. Se eu for fazer na turquês, eu ainda não conseguiria. Eu não tenho 20 anos de experiência no mosaico moderno. Então, essas ferramentas que eu falei facilitam exatamente essa riqueza de detalhes e beleza nos seus trabalhos, tá? Então, tudo isso eu estimulo muito as minhas alunas a procurar esses detalhes nos seus trabalhos, que quando a gente termina, é uma felicidade só. Então, tudo isso é o que eu acredito e é o que eu procuro passar para as minhas alunas. Mas existem outros estilos. Esse daqui é o da minha preferência, tá? Nesse quadro, cada testela tem um formato único, né? Cada pedaço ele é diferente. E isso que me estimula. Eu fico relaxada, concentrada no trabalho, estudando como que eu vou fazer o corte para dar aquele movimento, aquele caimento que a saia tem que ter, e eu faço aquele caimento no azulejo. Então, minha cabecinha voa, eu viajo a hora que eu estou trabalhando. Mas existem outros estilos que nós podemos fazer com azulejos que não são assim desenhos, são aqueles mosaicos geométricos, com cortes retos. Nós fazemos várias peças iguais, em cores diferentes, vamos compondo lindos desenhos geométricos, tampos de mesa. Você vê muito tampo de mesa assim, com estilo marroquino, estilo islâmico, revestir bancos, revestir bandejas, por exemplo. E o trabalho que eu fiz essa semana para mostrar para vocês foi revestir uma bandeja com tiras de azulejos, usando a geometria das formas. Então, uma coisa simples, que
antes de mostrar a bandeja, eu vou mostrar um outro trabalho que eu fiz nesse conceito geométrico. Muitas de vocês já conhecem, que é a mandala também, olha, que é toda em duas... Essa tem duas cores apenas, em estilo geométrico. Então, eu tenho que cortar aqui várias peças desse tamanho, várias peças desse tamanho, mas fica um efeito bem bonito. Eu gostei bastante, apesar de não ser a minha preferência, eu tenho que concordar que fica bem bonito os trabalhos no estilo geométrico. Inclusive, a minha aluna Cecília, não sei se ela está aqui, ela fez um mosaico nessa mandala aí, em outras cores, em outras duas cores, que ficou ainda mais bonita a combinação que ela fez. Eu escolhi preto e branco não tem erro. Olha lá, a Cecília está aqui assistindo. Cecília, você já está intimada a vir participar de uma live, qualquer uma live que dê certo para você mostrar a sua linda mandala nas cores que você fez, que eu vi, que ficou maravilhosa, mais bonita que a minha, preta e branca, é muito comum. Ela foi mais original nas cores e ficou bem bonito. Então, aguardem, a Cecília já falou que vai participar de uma live e vai mostrar. A Rosa disse que ainda vai fazer esse trabalho geométrico aqui, que ela também gostou. Então, todas vocês que fizerem estão convidadas a vir mostrar aqui na live. A Rosa Mar também, quando fizer o dela, ela vai vir mostrar. E o que eu tenho para mostrar? Qual que foi o mosaico que eu fiz essa semana, tá? Então, eu fiz, cadê a minha bandeja? Eu escolhi 4 cores e fiz essa bandeja aqui. Ó, é uma bandeja, eu pintei de branco. Escolhi 3 tonalidades de azul e o branco. Então, o azul bem claro, o branco, o azul médio e um azul mais escuro. Então, como nos azulejos eu tenho muitas opções, nós podemos brincar. Quando eu fiz essa daqui, eu também poderia ter usado as cores da pátria nossa, mas não tive a ideia, acabei usando o azul, que é uma cor bem serena, bem tranquila. Então, os recortes, aqui todas as peças têm o mesmo design. Então, olha, eu fiz o molde, ó. É sempre bom fazer o molde, ó. Esse é o molde. E eu cortei tiras de azulejo de 2 centímetros, depende do tamanho que você vai fazer, e com um único molde. Quando eu queria cortar esse aqui, assim, aqui o mesmo molde, virando do outro lado, é o outro molde. Azul dos nossos mares, exatamente, Cecília. Então, eu escolhi o tom de azul, eu gosto bastante de azul. Eu tenho poucas coisas aqui, bandejas azul. Eu fiz aquela colorida com pastilhas. E essa daqui, gostaria de saber se eu posso usar azulejo de cozinha e banheiro. Pode usar, sim. Você vai só ter mais dificuldade no corte. Daí você vai usar torquês e ferramentas mais possantes para não machucar seu punho. Mas se você pegar o riscador, eu vou mostrar as ferramentas no próximo sábado, Ieda. E você vai ver, eu vou mostrar qual ferramenta que eu uso quando eu uso azulejos mais grossos, que sobram de cozinha mesmo, de material, coisas que eu pego em caçamba, coisas de reforma. Quando você reforma as suas casas antigas, você joga muito fora aqueles azulejos coloridos, bonitos, né?
Então, eu aproveito e uso. Esse daqui são casquinhas de ovo, facinho de trabalhar. E, e eu escolhi para mostrar para vocês, porque realmente é um estilo. Não é a minha praia, eu não gosto, eu devo confessar para todas vocês que fazer uma bandeja dessa, tudo bem, é uma área pequena. Agora, fazer uma mesa de 1 metro por 1 metro, revestir um banco, eu não me sinto. Posso pôr assim no grupo o desenho, Cecília. Eu não me sinto assim muito atraída por cortes repetitivos, tá? Como eu uso o mosaico para me dar prazer, para me ficar feliz, então eu procuro fazer aquilo que eu mais gosto, mas como eu assumi o compromisso de trazer ideias para as minhas alunas, eu trago também um mosaico geométrico, mas eu já trago em peças pequenas, né? Eu fiz a opção de experimentar vários estilos. E como o mosaico é um hobby prazeroso, e tem que ser para todo mundo, eu escolho fazer as peças que me dão mais prazer na elaboração. Eu já disse isso. Agora, tem pessoas que gostam de trabalhos assim repetitivos, de ficar medindo, fazendo igual. E Mas eu entendo, a nossa aluna Rose faz trabalhos lindíssimos. Ela está revestindo uma escada. Cada degrau da escada é um estilo geométrico diferente na escadaria da casa dela. Então, tá de parabéns. Eu não canso de dar os parabéns para a Rose, mesmo porque eu não tenho essa audácia que ela teve de fazer isso daí. As fotos da escada que ela está postando está lá na nossa comunidade exclusiva Juntas no Mosaico, lá no Facebook. Então, se você ainda não foi lá ver os trabalhos que ela está postando, lá os degraus, todos em estilo geométrico, corre lá que você vai ver. E ela está usando porcelanato, materiais grossos, porque eu não vou revestir uma escada com casquinha de ovo. Porque você pisou e o esmalte estraga. Casquinha de ovo é para ficar na parede olhando, não pode pisar nele, tá? Eu falo muito do casquinha de ovo, mas se vai fazer um trabalho para pisar, tem que usar um material mais resistente e dá mais trabalho, mas é possível. E a Rose está de parabéns, está lindíssimo. Eu já falei para ela que quando estiver pronto eu vou fazer uma visita para ela e documentar essa escadaria toda numa live. Me aguarde, Rose. Então, se você ainda não entrou lá na comunidade do Juntas no Mosaico, vai lá que tem as fotos, ela está postando cada um dos degraus. Ela fez essa mandala aqui para fazer como se fosse um tapete de entrada na casa dela. Ela fez com porcelanato, ficou lindíssimo, com mais de 1 metro de diâmetro. Ela fez. Então, são muitas as opções que o mosaico nos propicia. E tudo isso que está a beleza, que me encantou e tem encantado as alunas, né? E não existe monotonia no mosaico moderno, porque a diversidade de cores, de material, é muito grande. E tudo isso estimula a nossa imaginação, dá asas para a nossa imaginação e nós vamos fazendo coisas cada vez mais desafiadoras conforme nós vamos evoluindo no mosaico moderno. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu procuro trazer temas que para iniciantes e também estimulem a criatividade das alunas mais experientes. E eu procuro, sempre que possível, trazer conteúdos, novidades para ambos, as iniciantes e as mais experientes. E eu tenho um recado agora para todas vocês, que o mosaico moderno é um hobby viável, tanto para quem nunca fez artesanato, nunca fez trabalhos manuais, quanto para outros artesãos de outras modalidades,
porque as artesãs já têm certo uma facilidade. Então, pode diversificar, aprender também mosaico moderno. Então, fica a dica para você, artesã, que ainda não se aventurou no mosaico moderno. Porque desenvolver novas habilidades e novos aprendizados deixa o nosso cérebro ativo. Nós temos que ter essa preocupação, nós que já passamos os 60 anos, e afastar as doenças relacionadas com perda de memórias e outras doenças mais chatinhas por aí. E nós estamos sempre exercitando o nosso cérebro, aprendendo coisas novas. Nós deixamos o nosso cérebro em atividade constante. Então, eu convido você a usar as suas mãos para decorar a sua casa e presentear amigos com peças lindas e originais em mosaico modernas feitas com suas mãos, com a sua criatividade. É um convite que eu tenho para todas que comecem com coisas simples, como essa bandeja. Cortes retos, tá? E até eu convido vocês a fazerem essa bandeja. Eu vou postar lá na nossa comunidade o modelinho, para depois vir mostrar numa live. E hoje, com tanta verde e amarelo na televisão, surgiu uma ideia de um desafio novo. E conversando na nossa comunidade, minhas alunas gostaram da ideia, que eu quero convidar todas vocês para fazer um desafio um pouco mais elaborado do que uma bandeja simples como essa, que é o desafio que tem o tema Brasil, eu te amo. Esse é o tema do desafio. A ideia é construir um mosaico moderno com uma bandeira nacional bem estilizada. Não fazer uma bandeira, fazer uma bandeira estilizada. Você encontra muitas ideias no Pinterest. E nós já colocamos no nosso grupo do WhatsApp vários desenhos de bandeiras estilizadas. Não precisa ser propriamente uma bandeira, mas tem que usar as cores da nossa bandeira. Então, amanhã eu vou colocar os desenhos que nós selecionamos na nossa comunidade do Facebook também, para vocês se sentirem estimuladas a fazerem, a participarem desse desafio que é Brasil, eu te amo. Muito conveniente para um 7 de setembro, certo? Então, antes de encerrar essa live, eu queria lembrar as minhas alunas que nós já marcamos a nossa aula inaugural de boas-vindas para as alunas da nova turma de agosto, certo? A Isa disse que já aceitou o desafio. A Isa topa tudo. Então, será uma reunião virtual pelo Zoom na próxima terça-feira, 13 de setembro, às 20 horas. Ieda, essa comunidade é a comunidade exclusiva só das minhas alunas, tá? Só participam quem é minha aluna do curso Juntas no Mosaico. E então nós vamos conhecer as alunas novas, trocar ideias, esclarecer as dúvidas, porque a aluna nova tem muitas dúvidas. E não se preocupem se vocês não sabem usar o Zoom, porque aqui em Denise Mosaicos, você se atualiza nas técnicas do mosaico moderno e também aprende a usar os recursos tecnológicos do século XXI. Então, minhas filhas têm muita paciência, ensina, pega na mão. Então, todas as mulheres já estão fazendo reuniões virtuais pelo Zoom, porque além da aula inaugural, nós temos aulas especiais pelo Zoom, onde só participam as alunas. Então, não esqueçam que na próxima terça-feira são para as alunas novas e as alunas veteranas também devem participar para conhecer as alunas novas. E eu vou encerrar por aqui. Já são 9 horas. E lembrando que nós nos veremos na próxima live, no sábado, às 14 horas, onde eu vou falar sobre as ferramentas
para fazer peças lindas e originais em mosaico moderno com azulejos. Ieda, a minha aluna Rose Zata postou as fotos dela no Instagram dela, no Facebook dela. Então, se você procurar Rose Zata, seguir a Rose Zata, exata com 2 T's, você vai ver os trabalhos que ela está fazendo, Ieda, na escada dela, tá? Então, na comunidade não dá para você ver, mas no Rose com I, Zata. Procura, não sei se no Instagram, acho que no Instagram ela tem também, mas no Facebook eu tenho certeza que ela está postando os trabalhos dela lá. Então, dá uma pesquisada, fica amiga da Rose Zata, que você com certeza vai se inspirar muito com os trabalhos dela. Então, eu vou encerrar por aqui. Nós nos vemos no sábado sobre as ferramentas para fazer peças lindas e originais com mosaico moderno com azulejos. Então, um beijo no coração de todas vocês. Fiquem com Deus e até sábado, se Deus quiser.